E abra comigo no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Eu quero que você tome posse da palavra que será pregada hoje. Por quê? Porque essa palavra fala de guerra, e nós que somos obreiros de Deus, soldados de Cristo, estamos em guerra, não é? E essa é uma guerra que começa no céu. Eu vou mostrar para você uma batalha que começa no céu e que se estende para o campo terreno. Por isso, todos que encontraram, digam glória a Deus. Então vamos ler o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, e no versículo de número 15, que diz assim: Dai ouvidos, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Então repita assim comigo: a peleja não é nossa, é de Deus. Olhe para esta pessoa do seu lado e diga: a peleja não é sua, diga: é de Deus. Você crê que Deus, Ele guerreia as nossas lutas? Você crê que Deus guerreia mesmo as nossas guerras? De verdade? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser ministrada agora, e cada pessoa que te aplaude, te glorifica, te exalta, está aqui não para ouvir homens, mas para ouvir a tua voz. Por isso, que eu diminua, que o Senhor cresça. Envia a tua palavra com poder e grande autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Por favor, tome o teu assento. Olha só que coisa interessante. Deus está aqui respondendo à oração do rei Josafá e dizendo para ele o seguinte: não se preocupe. Eu digo para você, rei Josafá, eu digo para todos os moradores de Jerusalém, para todos os habitantes de Judá, eu digo para todos vocês, que vocês não se assustem, não temam por causa do inimigo que em grande multidão se levanta contra vocês, porque esta peleja não é de vocês mais, essa peleja é minha. Eu estou assumindo esta peleja. Interessante como Deus guerreia as nossas guerras, não é? Como Deus, Ele luta as nossas lutas, como Deus está disposto a guerrear por nós. Você concorda que Deus, Ele sempre luta por nós, guerreia por nós, intercede por nós? Quem concorda que Deus faz isso o tempo todo? Eu digo para você que, segundo a palavra de Deus, Ele não dorme, não tosqueneja, ou seja, Ele não tira nem um tempinho para bocejar e tirar uma preguicinha. Ele trabalha por nós 24 horas por dia.
E é interessante como Deus faz isso, como Deus entende as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E no momento que a gente clama, e eu vou mostrar isso aqui, e pede socorro, Deus é, como está na palavra, socorro bem presente na hora da nossa angústia. É impressionante. A gente clama por socorro e Deus, na mesma hora, Ele se manifesta para nos socorrer. E é o que aconteceu aqui. Veja comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, e no versículo de número 1, que está acontecendo. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Ou seja, os moabitas, os amonitas e os moradores do monte Seir se ajuntaram, se uniram e vieram a peleja contra Josafá. Aqui você já percebe uma coisa interessante: o inimigo, ele é capaz de se unir para derrubar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Mas muitas vezes a gente não encontra a mesma unidade no meio do povo de Deus. É impressionante. Jesus deixou claro que todo reino subdividido contra si mesmo, ele não prosperará, mas ele vai acabar em ruínas. Muitas vezes a casa de Deus está na ruína porque existe divisão. O povo de Deus não se une para tirar a casa de Deus da ruína. Não existe unidade. O salmista diz no Salmo 133 que é na união dos irmãos aonde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Mas falta essa unidade, falta essa coinonia, falta esta aliança. Enquanto o inimigo faz as suas alianças em prol de destruir o povo de Deus, e isso aconteceu no céu. Lúcifer conseguiu unir uma terça parte dos anjos do céu para tentar se levantar contra Deus, e Deus lançou Lúcifer e a terça parte dos anjos que estavam no céu por terra. Os anjos caídos juntamente com Lúcifer é que hoje fazem parte de toda organização maligna que existe na terra, Satanás e os seus anjos, mas eles são unidos. O diabo e os demônios, eles não são oniscientes, onipotentes, onipresentes como é o nosso Deus, mas você pode ter certeza que eles estão interligados entre si. Eles estão todos em prol do mesmo objetivo. O diabo acaba sabendo de tudo, porque o reino do maligno e o mundo jaz do maligno é muito organizado, porque existe unidade entre os demônios. É impressionante a unidade que existe no mal. Eu posso mostrar para você vários exemplos na palavra de Deus, aonde o inimigo faz aliança para destruir o povo de Deus ou as obras de Deus, para colocar a casa de Deus na ruína. É impressionante. Mas às vezes a gente busca unidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e não acha. O povo de Deus, o reino de Deus está subdividido contra si mesmo, e é por isso que não prospera. Se cumprindo a palavra que está lá no livro do profeta Ageu, é por isso que não prospera. É por isso que espero muito e venho pouco. É por isso que coloca o salário, mas num saco furado. É por isso que come, mas não se farta, bebe, mas não sacia, se veste, mas não se aquece. E é por isso que quando o homem espera que as coisas venham mudar, não mudam, porque é como se o céu fosse de bronze e como se o chão fosse de ferro. E o próprio Deus diz: assim como vocês não estão interessados em tirar a minha casa da ruína, assim como vocês não estão interessados em fazer alguma coisa pela minha casa, pela minha obra, quando vocês quiserem que o céu derrame orvalho, ele não vai derramar.
Quando vocês quiserem que eu abençoe o trabalho das mãos de vocês, eu não vou abençoar. As árvores não vão dar fruto e os animais não vão dar a sua cria, porque cada um corre para a sua própria casa, enquanto a minha casa está em ruínas. O que Deus está dizendo com essa palavra? Lá no livro de Ageu, que o povo dele, que deveria ter uma aliança com ele, assim como ele tem uma aliança conosco, é um povo individualista. Ou seja, cada um por si e Deus por todos. E eu vou mostrar isso para você na palavra. Volte um pouquinho para trás, aqui mesmo no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 15, porque o próprio Espírito de Deus, nos dias do rei Asa, ele vai vir e vai falar através de um profeta, um homem chamado Azarias, filho de Obed, e vai mandar ele ao encontro do rei Asa, e vai falar com todas as tribos. Ele vai dizer o seguinte, versículo de número 2: ouvi-me, Asa, todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Ou seja, como é que o homem deseja que Deus guerreie as suas guerras, lute as suas lutas, seja um socorro bem presente na hora da angústia, e tem uma aliança com o homem, se o homem não quer ter uma aliança com Deus? É impressionante. Uma aliança envolve dois lados. Quem está compreendendo isso, diga amém. Quer dizer, Deus tem uma aliança comigo, mas eu não tenho uma aliança com Deus. Deus está unido a mim, mas eu não estou unido a Ele. Se você ler João capítulo 15, Jesus fala sobre isso. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Aquele que está em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Está em mim e eu em vós. Quer dizer que uma aliança envolve duas partes. Numa guerra é assim, numa batalha é assim. Quer dizer, o povo está precisando da ajuda de Deus agora. Você acha que Deus vai negar ajuda? Você acha que Deus vai deixar aquele povo na mão? Você acha que Deus vai deixar o inimigo varrer o povo de Deus, destruir o povo de Deus? O inimigo que se uniu e está em grande multidão, preparado para destruir o povo de Deus. Você acha que Deus vai permitir isso? De jeito nenhum. Na hora que eles clamam e pedem socorro, na mesma hora, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Fiquem tranquilos, não temam, não se preocupem e nem se assustem, porque esta peleja não é de vocês, esta peleja é minha, a peleja é de Deus. Eu não vou deixar o inimigo arruinar vocês, não vou permitir que o inimigo venha arruinar vocês. E na mesma hora, Deus que se manifesta entra em ação. Eu vou mostrar para você, e tira o inimigo do caminho do povo de Deus. O povo de Deus vai ter a vitória sem sequer usar uma espada. Mas olha o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo: eu estou com vocês, mas se vocês estiverem comigo, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Mas se vocês me deixarem, eu também vou deixar vocês. E se você ler o contexto, veja o que diz a palavra, provando que o povo de Israel era assim. Muitas vezes buscava o socorro de Deus, porque precisava dele. E depois, quando não precisava mais, o deixava. Quer dizer, o povo só buscava Deus por interesse, e Deus sabia disso. E o diabo também sabia disso. Tanto é que está escrito no livro de Jó, que quando
os filhos de Deus estavam se encontrando com ele, reunidos, se apresentou também Satanás entre eles. E quando Deus apresentou Jó, dizendo que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, qual foi a primeira coisa que o diabo fez? É claro, ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele, o Senhor o protege, o Senhor o cerca, o Senhor aumenta o que ele tem, o gado dele está aumentado na terra, ele é o maior do Oriente, é por isso que ele te serve. Agora, tira o que ele tem e você vai ver se ele não blasfema de ti na face. Você acha que o diabo estava errado? E falar uma coisa dessa, não é? O diabo está errado, ele sempre está errado, mas nesse caso não. Acerca de Jó ele estava errado, mas por que ele fez essa afirmação? Porque a maioria dos homens são assim, e o contexto diz isso. Olha o que diz o versículo de número 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Eles não queriam saber de nada. Mas, versículo 4: quando na sua angústia se convertia ao Senhor, o Deus de Israel, o buscava e o achava. Quer dizer que quando batia uma angústia, quando aparecia um problema, uma dificuldade, aí eles buscavam a Deus. E Deus dizia: não, vocês só querem me buscar por interesse. Era isso que Deus fazia? Não. Deus sempre era um socorro bem presente na hora da angústia. Mas então por que a palavra diz: se o buscardes o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará? Porque apesar de socorrer o povo quando o povo precisava, a condição deles não era uma condição de prosperidade. Pelo contrário, veja o versículo seguinte, que é o versículo de número 5. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía e nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam. Veja como não havia unidade, coinonia entre o povo de Deus. Mas por que Deus permitia isso? Porque tudo isso está acontecendo com a permissão de Deus. Veja, porque Deus os conturbara com toda angústia. Por que Deus permitia isso? Porque era só na angústia que eles buscavam a Deus. Então a esperança de Deus era que no momento de angústia eles resolvessem fazer uma verdadeira aliança com Deus, mas uma aliança de dois lados, uma aliança de buscar de verdade, orar de verdade, ser fiel de verdade. Porque é claro, não é estranho isso? Eu quero que Deus lute por mim, eu quero que Deus faça de tudo por mim, interceda por mim, lute as minhas lutas, guerreie as minhas guerras. Mas quando é para guerrear as guerras do Senhor, eu não guerreio. Quando é para lutar as lutas do Senhor, eu não luto. Quando é para fazer algo pelo reino de Deus, a obra de Deus aqui na terra, estabelecer o reino de Deus aqui, eu não faço nada. Eu não faço nada. E por que isso? Eu quero que Deus abençoe os meus projetos, eu quero que Deus abençoe a minha família, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus me dê saúde, eu quero que Deus realize os meus sonhos, mas eu não quero realizar os sonhos de Deus. Eu não quero fazer o reino de Deus ser estabelecido, mas eu quero que Deus estabeleça a minha vida aqui na terra, porque é o que a palavra dele promete, como uma vida abundante de prosperidade. Porque enquanto o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, e disso eu não abro mão. Olha só, será que esta não é uma via de duas mãos? Será que é uma via de uma mão só? Porque o apóstolo Paulo, quando fala sobre o verdadeiro amor, quem ama a Deus aqui levante a mão. Ele diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Mas o homem é assim, infelizmente.
Ele quer que Deus faça tudo por ele, mas ele não está interessado em fazer nada por Deus e pelo seu reino. E está escrito aqui. O resultado disso era: Deus se manifestava, Deus livrava o povo, Deus era o socorro bem presente na hora da angústia, mas eles não tinham prosperidade. É como se o céu estivesse fechado, é como se a terra não produzisse. Eles estavam em ruínas, gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam. E Deus permitia isso para ver se eles faziam uma aliança com Deus. Por isso que Deus diz aqui na sequência, veja, versículo de número 7: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Diga glória a Deus. Olha só, e essa palavra trouxe uma renovação. A palavra diz que quando Asa ouviu estas palavras, a profecia do profeta, do filho de Obed, ele se esforçou. Olha para esta pessoa que está do seu lado e diga: esforça-te, porque a tua obra tem uma recompensa. Diga para o outro, obreiro, obreira, diga: esforça-te, porque a tua obra tem uma recompensa. Diga para esta outra pessoa que está do seu lado: esforça-te, porque a tua obra tem uma recompensa. Deus jamais se esquece daquilo que você faz para Ele. Quando aquela mulher derramou aquele perfume perante Ele, apesar de dizerem que aquilo foi um desperdício grande, o que Jesus disse? Não foi desperdício coisa nenhuma. O que você fez, aonde esse evangelho for pregado, eu vou mencionar, porque isso vai ficar gravado na minha memória para sempre. Sabe o que diz a palavra em Malaquias? Que enquanto alguns dizem: não vale a pena andar de luto na presença do Senhor dos Exércitos, guardar a sua palavra, ser fiel a Ele, orar, buscar, jejuar, porque os ímpios prosperam. Sim, eles não temem a Deus, fazem o que querem e prosperam. E a palavra diz: as tuas palavras são agressivas contra mim, porque eu não sou assim. Na verdade, aqueles que fazem a minha obra, a minha vontade, aqueles que são fiéis a mim, são o meu particular tesouro. E naquele dia que eu preparei, eu vou mostrar para todo mundo, porque eu estou diante de um memorial, tudo está sendo gravado, está tudo na minha memória. E naquele dia eu vou mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Eu vou mostrar a diferença entre aquele que tem uma aliança comigo e aquele que não tem aliança nenhuma comigo. Existem pessoas que só sabem murmurar, só sabem reclamar, só sabem falar mal, mas na hora que a pessoa precisa de um socorro, ela clama pelo nome do Senhor na mesma hora, e ela quer que o Senhor a atenda naquele instante, naquela hora, porque se não for naquela hora, ela reclama, ela murmura. Não aconteceu isso com Marta? Não aconteceu isso com Maria, irmãs de Lázaro? Se o Senhor estivesse antes aqui, o meu irmão não teria morrido. Pensei que você era amigo dele. O Senhor jamais vai deixar você na mão. Ele tem propósito para todas as coisas, e tem coisas que Ele permite por um propósito maior. Ele já havia dito para as duas irmãs: o teu irmão, ele não vai morrer não. Isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Aí elas estão lá: como não é para a morte? Ele já está lá dentro da sepultura, já faz 4 dias, cheira mal, não tem mais nada para fazer. Mas Jesus mostrou que não existe nenhuma barreira que Ele não possa derrubar, não existe nenhuma guerra que Ele não possa vencer, não existe inimigo que Ele não possa derrotar. Ele derrotou sozinho o diabo, o inferno, a morte, e disse para Lázaro: vem para fora. E Lázaro saiu. A única coisa que eles tinham que fazer era tirar a pedra, se esforçar, fazer alguma coisa, porque se a gente não faz a nossa parte, como é que a gente quer que Deus faça a parte dele? Que aliança é essa? Pergunte para essa pessoa do seu lado: que aliança é essa? Você quer que Deus guerreie a tua guerra,
Você quer que Deus ajude você na hora que você precisa, mas na hora que Deus precisa da sua ajuda, você não faz nada. É isso mesmo? Na hora que a casa de Deus está na ruína, e Deus diz: ajuda a tirar minha casa da ruína. Ah, Deus conhece meu coração, para mim não dá. Puxa vida, se eu pudesse, eu até faria. Pois é, exatamente assim que acontece. Veja como Deus é diferente. Quando Deus diz que me ama, Ele me ama de verdade. Mas sabe por que Ele me ama de verdade? Porque eu estava em ruínas, eu estava condenado à morte, e à morte eterna. Ele podia dizer: problema dele, foi ele que pecou, foi o pecado dele que gerou a morte. Eu não tenho nada com isso. Por que eu vou ter que descer até lá? Por que eu vou ter que me esvaziar da minha divindade? Por que eu vou ter que ser traído, entregue na mão de malfeitores? Por que eu vou ter que ser julgado injustamente, sendo eu inocente? Por que eu vou ter que ser torturado? Por que eles vão bater em mim, cuspir em mim? Por que eles vão escarnecer de mim? E por que eu vou ficar lá sozinho naquela cruz? Porque enquanto nós vemos Deus ajudando o homem, o seu próprio filho, o próprio Deus, e ninguém o ajudou, e ninguém podia ajudá-lo. Era algo que ele tinha que fazer sozinho. Enquanto Jesus Cristo ali orava no Getsemane, ele pede para os discípulos ajudá-lo em oração, vigiar 1 hora com ele. Quando ele olha, todos estão dormindo. Vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Ninguém intercedeu por ele. Mas Jesus Cristo está agora mesmo à direita de Deus intercedendo por você. Escute, escute, preste atenção. Olha só, quando Jesus ele foi para aquela cruz, ele foi sozinho. Você acha que Jesus ele estava como Moisés naquela montanha, no cume daquele outeiro, sendo ele homem de Deus, já velho? Você acha que Jesus tinha do seu lado um Arão para segurar na sua mão, do outro lado um Mur para segurar na sua mão, porque as suas mãos eram pesadas, porque ele estava cansado? Alguém para ajudá-lo? Você acha que ele tinha um Josué para puxar a espada e guerrear as suas guerras? Não. Quando Jesus estava na cruz, não tinha ninguém segurando a mão direita dele. Era um cravo que estava segurando a sua mão direita. Não tinha ninguém segurando a sua mão esquerda. Era um cravo que prendia a sua mão esquerda. Quando ele pediu ajuda, o próprio Pai, apesar de querer ajudá-lo, não podia, porque ele estava ali guerreando a nossa guerra, nos livrando da morte e da condenação, nos livrando de Satanás, nos livrando do inferno. Ele chegou a clamar na cruz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Deus que jamais desamparou ninguém, que sempre foi um socorro bem presente na hora da angústia, naquele momento não pôde fazer nada pelo seu filho, não pôde responder a sua oração, o seu pedido de socorro. Ele teve que morrer. Ele teve que ter o seu corpo todo em ruínas, todo em ruínas. Mas para quê? Para que isso fosse gravado na sua memória. Nós teremos Santa Ceia domingo agora. E sabe para que serve a Santa Ceia? A palavra diz: façam isso em memória de mim, para que vocês se lembrem aquilo que eu fiz por vocês. Eu não precisava fazer nada disso.
Não fui eu que pequei, mas eu fiz isso por vocês, para tirar vocês da ruína. Eu fiz isso para que vocês não fossem condenados, para que o diabo não acabasse com vocês. Hoje vocês estão livres da morte, pelo meu sangue estão livres do inferno. Hoje vocês não estão sozinhos, porque eu estou à direita do meu Pai intercedendo por vocês. Os meus anjos estão acampados ao derredor de vocês. O Espírito Santo está dentro de vocês, consolando e também fortalecendo vocês a cada dia. Em todas as pelejas que vocês pelejam, em todas as lutas que vocês lutam, a peleja não é sua, mas a peleja ela é de Deus. Enquanto eu tenho aliança com você, por que você não tem uma aliança comigo? Por que você não tem uma aliança comigo? Eu vou te mostrar como Deus é diferente, e você precisava ser como Deus. Você, querido, querida que está me ouvindo agora, você obreiro, obreira que está me ouvindo agora, você pastor, pastora que está me ouvindo agora, músico, levita, vocês deveriam ser verdadeiros soldados de Cristo, lutar pelo estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Vocês não podiam deixar a casa de Deus ficar na ruína, porque Deus jamais vai permitir que você esteja na ruína. Quando você clamar na mesma hora, e Ele mesmo diz isso em Jeremias 33 e versículo de número 3: pode clamar a mim, e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Eu tenho preparado coisas que o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, e não subiram no teu coração. Mas Deus tem uma aliança conosco. Como Deus nos ama, eu posso dizer que Deus me ama, eu posso afirmar que Deus me ama, porque Ele não disse que me ama, Ele se sacrificou por mim, Ele deu a vida por mim. É por isso que eu digo que Deus me ama. Ele me amou primeiro, com atitudes, com ação, não com palavras. Volte lá para 2 Crônicas capítulo de número 20, e veja o que está escrito aqui. Diz a palavra que quando avisaram Josafá: olha, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Veja aqui no versículo 2: aquele instante Josafá temeu e se colocou a buscar o Senhor. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Josafá se colocou a buscar o Senhor, apregou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou. Mas por que eles se ajuntaram? Por que eles se uniram? Olha o que diz o versículo de número 4: de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor, porque eles precisavam de ajuda. Eles precisavam de ajuda, eles precisavam daquele socorro. Imagine você está aqui nas ruas de Salvador, à noite, um assaltante te assalta e te dá um tiro, você cai no chão, ele sai correndo, o sangue começa a derramar, e você começa a gritar por socorro: socorro, socorro. E as pessoas que estão ali, próximas, podem até te ajudar, mas muitos dizem assim: eu não, vai que eu tomo um tiro, eu não sei o que aconteceu. E você vai ficar lá estirado e vai morrer, e ninguém vai fazer nada. A gente só sabe o que é precisar de socorro quando a gente passa por uma situação onde a gente precisa de ajuda. É verdade ou não é? Mas sabe o que a palavra diz? Que aquele que quando vê alguém precisando de alguma coisa, tapa os seus ouvidos ao clamor daquele que precisa, quando ele clamar, ele não será ouvido.
ele não será ouvido. Isso está na palavra. Aquele que tapa os ouvidos ao clamor daquele que necessita, quando ele necessitar, ele não será ouvido. Veja só, ele não será ouvido. Olha o que diz a palavra: todo mundo se ajuntou para pedir socorro. Imagine se eles clamassem: Senhor, socorro, uma multidão vem contra nós, eles vão acabar conosco, vão matar a minha mulher, vão matar o meu filho, vão matar os meus pais, nós não temos como vencer esta multidão, faz alguma coisa. E Deus ficasse lá olhando, podendo ajudar, podendo socorrer, mas não fizesse nada. Isso não é um problema meu. Já pensou? Mas é o que muita gente faz, infelizmente. Mas não é o que Deus faz. Olha para esta pessoa do seu lado e diga: Deus é diferente. Sabe o que diz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2? Vamos comigo até lá. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Eu quero te mostrar isso aqui porque é muito sério. Olha só o que diz o versículo de número 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não é isso que está lá no livro de Ageu? A indignação de Deus. Como é que vocês passam, veem a minha casa em ruínas e dizem que não é tempo de edificar a minha casa e tirar da ruína, enquanto as casas de vocês estão estucadas? Veja só, quer dizer que não é tempo de edificar a casa do Senhor e cada um corre para a sua própria casa? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo para a igreja de Filipos: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por que que Deus se fez semelhante aos homens, mas os homens não se fazem semelhante a Deus? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você sabe por que Jesus é o Senhor? Porque Ele abriu mão de tudo, se esvaziou de tudo, para guerrear as nossas guerras, para dar a vida por nós. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, se fez semelhante a homens, morreu como um homem. Por que nós não nos fazemos semelhante a Deus, semelhantes a Deus? Por que nós não guerreamos as guerras do Senhor? Por que nós não fazemos isso? É por isso que o céu está fechado, é por isso que o orvalho não cai, é por isso, como eu li para você nos dias do rei Asa, que não há paz nem para o que entra e nem para o que sai, mas somente perturbações e lutas. Jesus se esvaziou de tudo, mas hoje Ele é o nome que está sobre todo nome, porque Deus o exaltou soberanamente. Você se lembra do que nós lemos lá atrás? Esforcem as suas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Volte comigo para a gente encerrar.
Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Veja o que está escrito aqui. O rei Josafá vai orar e vai fazer uma oração poderosa em cima da palavra. E ele vai dizer: o Senhor é um Deus que domina sobre tudo. O Senhor entregou esta terra para nós. O inimigo quer arrancar a nossa herança. Depois leia a oração toda que Josafá vai fazer. O inimigo quer anular a nossa herança. Aí ele diz, versículo de número 9: o Senhor não disse que se algum mal nos sobreviesse, ou espada, ou juiz, ou peste, ou fome, que nós nos apresentássemos diante desta casa e diante de Ti, porque o Teu nome está nesta casa. E se nós clamássemos a Ti na nossa angústia, o Senhor nos ouviria e nos livraria. Então agora, os inimigos se uniram para nos derrubar. Leia aqui: querem nos destruir, querem nos lançar fora da herança que o Senhor nos fez herdar. Versículo de número 12: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Cada pessoa que está aqui, sem exceção, eu tenho certeza disso, já viveu uma situação, pelo menos na vida, em que você disse exatamente isso: Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não tenho força, eu não tenho como resolver. Você pode ter o melhor médico, mas tem uma hora que o melhor médico não pode fazer nada. Você pode ter o melhor advogado, mas tem uma hora que o melhor advogado não pode te defender. Você pode ter um excelente relacionamento com o gerente do seu banco, mas tem uma hora que o gerente diz: eu não posso fazer nada. Você pode ter familiares maravilhosos, mas tem uma hora que nem seu pai, nem a sua mãe, ninguém pode fazer nada por você. Existe um momento na nossa vida, como está acontecendo aqui, que só existe uma pessoa que pode nos socorrer: o Deus vivo e todo-poderoso. Aí eu te pergunto: você acha que Ele vai negar, num momento em que se pede socorro, ajuda? Não, Deus não é assim. É por isso que diz a palavra no versículo 14: porque estavam ali de pé perante o Senhor mulheres, crianças, os filhos, todos que estavam correndo risco de vida, risco severo de vida. E o Espírito de Deus vem no meio da congregação, o mesmo Espírito de Deus que está aqui agora no meio desta congregação, falando com a congregação. E ele diz, veja só, versículo de número 15, onde a gente iniciou a leitura: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E se coloque de pé, porque a palavra diz que Deus disse: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Fiquem tranquilos, mas eu quero que vocês vão à luta. Vocês vão para o campo de batalha. Olha como Deus faz. Deus está dizendo: vocês não vão ter que pelejar, podem confiar em mim, mas vocês têm que ir à luta. O que Deus está falando em outras palavras? Eu preciso que vocês confiem em mim.
Eu preciso que vocês entrem nesta guerra. E não se preocupem, porque eu já garanto que vocês vão ter a vitória. Mas se vocês não confiarem em mim e não forem para a guerra, o inimigo vai prevalecer. É aquela velha história. O pastor João Ribe Palharim, nosso pai na fé, está fazendo um pedido de socorro para os obreiros da casa do Senhor, para o povo de Deus, para os nossos aliados, até pessoas de outras denominações, para nos ajudar a tirar a casa de Deus da ruína. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver como tirar a casa de Deus da ruína, vamos ter que começar a cancelar a impressão de livros como esse. Vamos ter que cancelar programas de rádio, tirar programas de rádio do ar. E quem são os primeiros a morrer nessa guerra espiritual? Os filhos, porque não vão ouvir a palavra. Os pais, os familiares, as mulheres. Nós somos os soldados. Somos nós que temos que lutar. Mas se a gente não for para a luta, pastor, o problema é que eu queria, mas eu não tenho como. Toda guerra, quando você vai para a guerra, você não sabe se você vai voltar vivo ou se você vai morrer na guerra. Mas se você está disposto a lutar, você entra na guerra. Quando eu digo assim, eu não tenho como. Se dependesse de mim, do meu recurso, pegar R$700 ou 350, metade, eu não tenho agora, eu não tenho como fazer. Se eu fizer isso, eu vou me arrebentar. Quando a pessoa vai para a luta, e quando ela tem uma aliança, porque todas as vezes que você precisou de Deus, Deus nunca deixou você na mão. Sabe o que acontece? Eu posso me arrebentar todinho pegando esse sacrifício e colocando no altar, mas eu vou fazer, porque eu estou nesta guerra, eu tenho uma aliança com Deus. Eu posso me arrebentar todinho, tudo bem. Ele se arrebentou por mim, Ele foi moído pelas minhas transgressões. Por que eu não posso fazer isso por Ele? Isso não é nada. Essa guerra que a gente está chamando de guerra é uma guerrinha qualquer. Servir a Deus aqui é fácil, é só esse tipo de luta que a gente passa. Mas se eu quiser pregar no meio de uma praça pública, ninguém vai me impedir. Podem até zombar de mim, mas ninguém vai me impedir. Queria ver se você estivesse numa guerra real, num país em que você é proibido de pregar o Evangelho, porque se você falar de Jesus, cortam a tua cabeça, matam você. Será que você estaria disposto a morrer por Cristo? Ser queimado vivo? Você já deve ter visto um vídeo assim na internet. Deus disse: vão para a batalha, eu garanto a vitória para vocês. Quando a gente entra nessa guerra, a gente diz: se Deus está mandando, eu vou. Porque se Ele está nesse negócio, eu tenho certeza que Ele vai garantir a minha vitória. Porque Ele é o meu Salvador, mas Ele também é o meu provedor. Eu vou ter a fé que Abraão um dia teve para dizer: Deus proverá. Ainda que eu me arrebente todo, Deus proverá, porque eu vou tirar a casa de Deus da ruína. E eles foram para a guerra, adorando a Deus. Diz a palavra no versículo 18: porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não adianta eu ficar adorando a Deus, adorando, cantando, louvando, mas na hora de ir para a guerra, na hora de correr risco, aí eu não quero. Que aliança eu tenho com Deus, hein? Que aliança, hein?
Quer dizer, na hora que eu preciso de socorro, socorro, Deus vai lá e me socorre. Mas quando Deus precisa de socorro, porque na verdade Deus é o dono do ouro e o dono da prata, mas Ele permite que aconteça isso. Lembra que eu mostrei para você lá nos dias de Asa? Ele permite angústia para saber se nós temos ou não uma aliança com Ele. Então eu quero perguntar para os obreiros que estão aqui, para todos que vão ver esta mensagem: você tem uma aliança com Deus? Pergunte para esta pessoa: você tem uma aliança com Deus? Então, se você tem uma aliança com Deus, se você está nesta guerra, se você está disposto a lutar, aí no seu lugar mesmo, pastor, em nome de Jesus, eu vou atender este apelo, e eu vou lutar para tirar a casa de Deus da ruína. Você, obreiro, que vai fazer isso no seu lugar, eu não vou chamar você aqui agora não. Mostre para Deus, é para Deus que você vai mostrar agora. Você que tem uma aliança com Ele. Nós somos a linha de frente, nós somos os soldados. Nós temos que estar nesta guerra. Pastor, eu estou nesta guerra, pode contar comigo. Eu não. Eu conto com você sim, mas eu já estou na guerra, e eu já me lancei, já peguei a minha espada, já estou indo para a luta, para matar ou morrer. Mas eu pergunto para você: Deus pode contar com você? Quem pode dizer: sim, Deus pode contar comigo? Erga as duas mãos para o céu. Fica com as duas mãos erguidas para o céu. Você que ergueu as mãos para o céu, você vai entrar nesse desafio? Vai fazer esse desafio? Vai mesmo? Fica com as mãos erguidas para o céu. Pastor Herman, filma a igreja, porque eu vou passar isso para os pastores da minha superintendência. Se Deus permitir, eu vou passar isso para todos os pastores. Quer dizer que todos que estão aqui estão assumindo esse compromisso. É isso mesmo que eu entendi? Sim ou não? Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque se você realmente está nesse compromisso, agora eu sou o profeta desta casa, e eu vou dizer para você que nesta peleja você não vai ter nem que pelejar, que este valor de 700 ou a metade, Deus, Ele vai prover a você, e Ele vai fazer muito mais, porque nesta luta de Josafá, você sabe o que aconteceu? Continue com as mãos erguidas. Eles não tiveram que lutar. Quando eles chegaram lá, Deus colocou uma confusão tão grande no inimigo, que um puxou a espada para o outro, e eles não tiveram que fazer nada. O que Deus promete, Ele cumpre. E eu quero te dizer que Deus vai te honrar. A tua obra tem uma recompensa. Então, com as mãos erguidas para o céu, segura a mão do teu irmão que está do seu lado e a do outro também. Isso, pastores, façam o mesmo. Vocês estão nessa guerra também, pastores? Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai. Eu não ouvi, diga: meu Deus e meu Pai. Hoje mesmo, eu vou subir neste altar, e eu vou selar este compromisso. Eu estou nesta guerra, assim como o Senhor sempre lutou por mim, sempre guerreou por mim, me tirou da ruína. Eu vou lutar para tirar a tua casa da ruína. Fale com Deus agora, eu vou orar por você. Pai bendito, Deus amado e todo poderoso, eis os obreiros da tua casa, que coisa linda, meu Deus, praticamente 100% de adesão aqui na Bahia, e eu sei que isso vai acontecer também em todos os lugares do Brasil, porque esta peleja não é nossa, esta peleja é tua. E quando nós entramos na guerra, é só o que o Senhor quer para agir, operar sinais, milagres e maravilhas. O céu vai se abrir, o orvalho vai cair, o trabalho vai prosperar, os animais darão as suas crias, coisas grandes, tremendas, poderosas vão acontecer na vida desta pessoa. Por isso,
eu entrego agora as nossas guerras, a minha guerra, a guerra particular desta pessoa. Assim como nós estamos entrando na tua guerra, entra agora nas nossas guerras. Nós te pedimos socorro, 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 socorro na vida financeira, socorro na vida pessoal, socorro na saúde, socorro em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho certeza que assim que o Senhor verdadeiramente ouvir esta oração, como está ouvindo agora, vai enviar o teu exército para pelejar por nós, assim como nós, o teu exército, estamos pelejando por ti. Meu Deus, honra esse homem, honra esta mulher, opera milagres na vida dele, opera milagres na vida dela. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, e todos que creem digam amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.